Fala galera, aqui é o professor Gabriel. Vamos dar continuidade às nossas aulas, voltando de um período de férias aí, né, onde todos, eu acredito que descansou, né? Então agora tá todo mundo com saudade, querendo voltar às aulas. Então vamos dar continuidade às nossas aulas no regime à distância. E a partir de agora nós vamos começar nosso terceiro bimestre, que é o nosso segundo semestre do ano de 2020. Né? E o assunto que nós vamos falar é sobre os números complexos. E aqui nós vamos introduzir esse assunto, tá? Falando sobre o conjunto dos números complexos. A apostila de vocês é o volume 11, capítulo 26. Esse assunto, que é o conjunto dos números complexos, está na página da página 5 até a página 9, né? Do capítulo 26, página 5 até a página 9. E para dar início nesse assunto, nós vamos comentar um pouquinho sobre os conjuntos numéricos, né? Assim, a evolução que cada conjunto teve. Então, olha só, o primeiro conjunto, né, dentro da matemática que se teve, né, na humanidade foi o conjunto dos números naturais, que é esse conjunto aqui, ó, verde, tá? Representado por uma letra N, né, N de naturais. E os números que estão dentro desse conjunto numérico, né, são os números que utilizamos para contar, que é o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim, né, sucessivamente até o infinito. Então foi a primeira ideia de conjunto de números, que foram os naturais, que são apenas esses números, né, que são números que utilizamos para contar. Aqui dentro não existe número negativo, né, somente número positivo, né? E depois, com a evolução da matemática, com a evolução do comércio, houve-se a necessidade da utilização dos números negativos. Só que antes da descoberta dos números negativos, já tinha-se a ideia do que vinha a ser um número negativo. Por exemplo, a matemática evolui. A gente trabalha só com adição. De repente surge a subtração. Aí quando você faz a subtração de um número menor por um maior, o resultado é negativo. Nessa época, eles não tinham noção do que era um número negativo. Tanto é que o primeiro nome que o número negativo teve, eles chamavam de número absurdo, porque eles não sabiam como chegar, como calcular e encontrar isso. Então, os números negativos, a primeira nomenclatura que ele teve foi de número absurdo. Depois, com o tempo, modificou, né, e temos hoje os números positivos e negativos. Então surge um outro conjunto de números que é maior do que os naturais, que é o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, ó, Z de inteiros, né? Então surgiu-se os números negativos. Então, só que os números naturais, eles estão dentro dos inteiros, tá? Então, dentro dos inteiros eu tenho os números negativos mais os naturais. Então, dentro dos inteiros eu tenho os números número inteirinho, né? Ou seja, não é número quebrado, não é número decimal, não é número com vírgula, é só número inteiro mesmo. Que é o quê? Os números inteiros negativos e inteiros positivos. Dentro dos naturais eu tenho apenas os positivos. Dentro dos números inteiros eu tenho os negativos e os positivos, porque os naturais estão dentro dos inteiros. Aí também surgiu também com a evolução da matemática, com a evolução do comércio, surgiu-se as frações, né? Então eu coloquei aqui, ó, A sobre B, porque representa qualquer fração. E a fração, dependendo, o resultado dela vai dar um número que? Decimal, um número com vírgula, né? Ou número quebrado, não sei como que você entende. Aí, esse número que agora faz parte também de um conjunto maior do que o inteiro, que são o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. Bom, então tem as frações, aí dentro dos racionais tem os números inteiros e tem os números naturais também. Tá? Então aqui agora nós temos, ó, número natural, são os números utilizados para contar, números inteiros, que é os naturais mais os positivos, mais os negativos, desculpa. E depois as frações, tá? Então olha só, eu fiz aqui embaixo aqui, aqui, ó, dentro dos números inteiros, né? Dentro dos números inteiros aqui, tem os números inteiros, né? Primeiramente os naturais são utilizados para contar. Depois dentro dos números inteiros nós temos o quê? Os números inteiros, né? Ou melhor, inteiros não, né? Naturais, tá? Deixa eu corrigir aqui. Então temos os números naturais. Dentro do conjunto dos números inteiros, nós temos os números naturais aqui dentro.
e os negativos, tá? Que faz parte de todos os números, né, inteiros. Aí depois temos os números racionais, tá? Que aqui aí engloba o quê? As frações mais os inteiros, né? Que tá todo esse aqui, ó, conjunto verde e o conjunto roxo está dentro dos números racionais. Dentro dos racionais temos as frações. Só que dentro das frações, olha só, nós temos aqui, ó, as frações, existem as frações que são números decimais, que o resultado dela vai dar um número decimal, tá bom? Quando eu falo em fração, gente, é aquela fração que o resultado vai dar um número com vírgula, tá bom? Não é fração tipo 10 sobre 5, o resultado dá 2. O resultado está dando um número inteiro. O que me interessa é a fração que dá número decimal como resultado. Então, dentro das frações, nós temos os decimais finitos, tá bom? O que é um decimal finito? Aqui, ó, 3 dividido por 2, dá quanto? 1,5. Pronto, é um decimal finito, tá? E temos também dentro das frações, dentro do conjunto dos números racionais, também os decimais infinito, né? Decimais infinitos e periódicos, tá? Aqui, ó, decimais infinitos e periódicos, que nós chamamos de dízima periódica. Todo número que ele é decimal infinito, porém ele tem um período, ele é periódico, a gente chama de dízima periódica, tá? O que é esse período? É a repetição que o número tem. Por exemplo, você divide 1 por 3, né? Faz o cálculo de 1 dividido por 3, seu resultado vai dar 0,33333 e um asterisco aqui porque ele é infinito, tá bom? Você fica o resto da vida fazendo essa conta e ela não para, porque sempre vai ter um resto 3 aí. Então isso aqui é o que? Um decimal infinito, tá? Periódico. Por que periódico? Porque existe uma repetição aqui, é o 3, tá? A gente chama a repetição de período. Então o período aqui é o número 3, tá? Então a repetição é o número 3. Então é um número decimal infinito periódico. A gente chama de dízima periódica. Então os números decimais infinito periódico e os números decimais infinitos, que são as frações, né, finitas e frações infinitas periódicas, estão dentro do conjunto dos números racionais, tá? Aqui, ó, letra Q, esse conjunto azul aqui, ó, tá bom? Aí surgiu-se um outro conjunto numérico que ele é separado, ele não está dentro de nenhum outro desses três aqui, ó, dentro dos inteiros, dos naturais e dos racionais. Esse aqui, conjunto izinho aqui, ele não está dentro desses daqui, não, ele é separado, tá? Que é o conjunto dos números irracionais, tá? Que são quem? Os decimais infinitos e não periódicos, também conhecido como dízimas não periódicas, tá? Então as dízimas não periódicas faz parte do conjunto dos números irracionais e não faz parte dos outros, do natural, do inteiro e nem do racional, tá bom? O número irracional, ele é isolado, tá bom? Então aqui representado pela letra I, tá? Aqui, ó, esse aqui tá sozinho, representado pela letra I, esse pequenininho aqui, tá? E tem uma raiz de 2 aqui dentro, por quê? Porque os números que fazem parte dos números irracionais são o pi, tá? O pi, ele é um número infinito, tá? Que eu coloquei uma parte aqui, ó, 3,14159265 3589 e asterisco. Ele é infinito, tá? Ele é uma constante infinita. E também que faz parte dos números racionais qualquer raiz não exata, tá? Olha só, raiz de 2 é uma raiz exata? Não. Se você for tentar calcular a raiz de 2, vai dar o número com vírgula, infinito, porém não periódico. Olha só, tá tendo repetição aqui, 1,414213556 e vai para o infinito. Então aqui, os números que fazem parte dos irracionais, todas as raízes não exatas. Por quê? Porque o resultado de qualquer raiz não exata vai dar um número infinito, porém não periódico, tá? São as dízimas não periódicas. Então aqui eu tenho esses conjuntos numéricos. E por fim, eu tenho o conjunto dos números reais, que é representado pela letra R, tá? Que são todos esses conjuntos aqui, ó, todos esses conjuntos, ó, naturais, inteiros, racionais e irracionais, todos eles fazem parte dos números reais. Só que existe dentro dos conjuntos de números reais um tipo de número que depois, com o tempo, que, né, pensou-se que os números reais eram o maior conjunto numérico, surgiu um outro tipo de número que não faz parte dos reais. Que é qual número? Sabe quando você vai calcular uma equação de segundo grau? Que aí você vai encontrar o valor do delta, lembra? Que é o valor que vai jogar dentro da raiz. Aí lembra que o delta, quando ele dá positivo, você encontra dois valores para x, dois valores diferentes de x. Quando o delta dá igual a zero, você encontra um valor só para x. Ou os dois iguais, né? Mas eu prefiro falar que encontra um valor para x.
E quando o delta dá negativo, lembra que não existe valor para x, a gente não calcula, a gente coloca lá como solução da equação do segundo grau, não existe valor para x nessa equação do segundo grau. Né? Por quê? Porque você vai ter uma raiz quadrada negativa. Então, qualquer raiz, não é só quadrada não, é raiz de índice par, tá bom? Não é quadrada não, é índice 2, 4, 6, índice par. Qualquer raiz, quando o índice dela for par e lá dentro da raiz tiver um número negativo, não é impossível de calcular essa raiz. Não tem como calcular ela, tá? Não existe resultado de raiz negativa onde o índice é par. Não existe resultado, entre aspas, dentro do conjunto dos números reais. Por quê? Porque com essa necessidade desse cálculo de raiz negativa, né, de índice par raiz negativa, surgiu-se um novo conjunto numérico, que são os números complexos. Os números complexos, ele calcula essa raiz negativa de índice par. Tá bom? Então, o conjunto dos números reais, ele ainda está dentro de um outro conjunto maior ainda do que ele, que são os números complexos. Esse é o objetivo do nosso estudo, o conjunto dos números complexos. Nós vamos aprender aqui agora sobre isso, tá bom? Então, eu preparei esse material para vocês, essa é uma aula especial, né? Todo esse material aqui, pessoal, eu preparei, todos esse desenho, tudo eu fiz para vocês, tá bom? Para ter uma aula bem explicativa, tá bom? A partir de agora nós vamos começar em si a falar do número complexo, tá? Porque agora eu só contei uma historinha para vocês sobre os conjuntos numéricos. A partir de agora você vai ter o primeiro contato com os números complexos, tá? Ou também você pode falar número imaginário. Daqui a pouco você vai entender por que ele também pode ser chamado de número imaginário, tá bom? Então, olha só. Então aqui, ó, esse problema que deparou-se com ele, que no caso, vamos dizer assim, que seria a necessidade do surgimento dos números complexos. Teve uma questão também que é sobre equação de terceiro grau, né, que na apostila de vocês vão ver aí, tem uma fórmula que calcula a equação de terceiro grau, que também foi o pilar para o surgimento dos números complexos. Mas olha só, vamos lá, vamos partir aqui para estudo, né, da equação do segundo grau aqui, essa equaçãozinha aqui que eu coloquei como exemplo, x ao quadrado mais 4x mais 5 igual a zero. Então vamos lá. Então, deparou-se com esse problema aqui, olha só. Então vamos lá, vamos primeiramente calcular o valor do delta, né? Tem aqui o A, né, é o termo que multiplica o x ao quadrado, esse A vale 1, o B é o termo que multiplica o x aqui, o B vale 4 e o 5 é o número sem x, então o C vale 5. Então vamos lá, vamos completar aqui a fórmula, né, do delta, que é o quê? Delta é igual a B ao quadrado menos o 4 vezes o A vezes C. Vai ficar assim, ó, delta é igual a 4 ao quadrado, 4 é o B, menos 4 vezes 1 vezes 5. Então vai ficar delta é igual a 16 menos 20, ou seja, o delta deu resultado menos 4. Então, olha só, agora eu vou jogar na fórmula de Bhaskara para a gente encontrar os valores de x para essa equação de segundo grau aqui. Então, olha só, essa é a fórmula de Bhaskara, né? Menos b mais ou menos raiz do delta, dividido por 2 vezes a. Então, vai ficar menos o b vale 4, vai ficar menos 4, mais ou menos raiz do delta, o delta é menos 4, sobre 2 vezes a. O a vale 1, vai ficar 2 aqui. Agora, olha só o problema que nós temos aqui. Dentro dessa raiz aqui, nós temos o valor menos 4. Como que eu calculo uma raiz quadrada de menos 4? Não existe, gente, resultado para isso. Lembrando, dentro dos conjuntos reais, dos números reais, tá? Por quê? Porque raiz quadrada é um número que você vai multiplicar ele vezes ele, que tem que dar menos 4. Que número que você multiplica ele vezes ele, que vai dar menos 4? Não existe. Por quê? Porque se você multiplicar, ó, mais 4 vezes mais 4, desculpa, 2, né? Mais 2 vezes mais 2 vai dar 4, ou seja, um 4 positivo. Lá dentro tinha que estar positivo. Aí mais 2 vezes mais 2 vai dar 4 positivo. Da mesma forma, você pegar menos 2 vezes menos 2 também vai dar 4 positivo. Não existe um número que você multiplica ele vezes ele que dá 4. Aí você pensa assim, mas se eu multiplicar o mais 4 vezes, o mais 2 vezes o menos 2, você não está multiplicando números iguais, é diferente, um é positivo, outro é negativo. Eu estou falando de raiz. Raiz é o quê? A multiplicação de um único número. Ou você multiplica só o número negativo ou só o número positivo. Tá? Então não existe dentro dos números reais um resultado para uma raiz quadrada negativa. Tá bom? Impossível de resolver dentro dos números reais. Aqui, ó, isso faz com que você não consiga resolver nenhuma raiz negativa, né, de índice par. O índice é o valor que está aqui, ó, na raiz aqui, ó, nessa parte dela aqui, ó. Tá? Por exemplo, como que eu calculo raiz de menos 25? Impossível. Como que eu calculo raiz de menos 16? Impossível. Tá bom? Então, vamos lá.
Com isso, alguns matemáticos começaram a estudar essa área de número negativo e olha só qual a ideia que eles tiveram. Olha aqui. Eles pensaram assim, ó, raiz de menos 1 vai ser o quê? Vai ser raiz do número 1 multiplicado por menos 1. Tá? Que vai dar o quê? Isso aqui é uma raiz. Lá dentro de uma raiz, quando você tem dois números multiplicados, você pode separar os dois números e colocar uma raiz separada aqui, multiplicar as duas se você quiser de novo. Por quê? Porque se você for multiplicar a raiz de 1 vezes a raiz de menos 1, vai voltar a dar a raiz de menos 1, tá? Então, eu separei aqui. Então, agora eu faço, ó, raiz de 1 vezes a raiz de menos 1. Só separei isso aqui, ó, tá? Então, agora eu resolvo a raiz de 1, vai dar 1 multiplicado por raiz de menos 1, porque raiz de menos 1 não dá para resolver. Agora, vamos lá. Raiz quadrada de menos 4. O que eles pensaram? É o número 4 multiplicado por menos 1. Ou seja, a raiz do 4 multiplicado por raiz de menos 1. Resolva a raiz do 4, vai dar o quê? 2 vezes raiz de menos 1. Da mesma forma, a raiz de menos 9 vai dar o quê? É a raiz de 9 multiplicado por menos 1. Ou seja, a raiz de 9 vezes a raiz de menos 1. Raiz de 9 é 3, vai ficar 3 vezes raiz de menos 1. Tá vendo? Todos aqui é a mesma coisa de você pegar o número aqui, ó. Raiz de menos 9 é a raiz do 9 positivo, 3 multiplicado por menos 1. Todos tá acontecendo isso. Olha só, raiz de menos 16 é 16 vezes menos 1, que vai dar o quê? Raiz de 16 vezes raiz de menos 1. Né? Ou seja, raiz de 16 é 4 e raiz de menos 1 permanece raiz de menos 1. Então vai ficar 4 vezes raiz de menos 1. E pode ser uma raiz também não exata. Por exemplo, a raiz de menos 20 vai dar o quê? É o 20 vezes o menos 1, vai ficar a raiz de 20 vezes a raiz de menos 1. Raiz de 20 a gente fatora ela, né? Que ela é uma raiz não exata. Vai dar 2 raiz de 5 vezes a raiz de menos 1. Tá vendo que todos eles aqui no final vai dar o resultado da raiz do número aqui vezes a raiz de menos 1, né? O que acontece? Aí o matemático pensou-se dessa forma. Bom, como não dá para resolver essa raiz de menos 1, ela não faz parte desse mundo real que nós vivemos, ela faz parte de um universo imaginário. O que ele pensou? Vamos chamar o raiz de menos 1 de I. Chamar de I, e ele vai ser conhecido como unidade imaginária. Toda vez que apareceu o I, você vai lembrar que lá tem o raiz de menos 1. Mas nós vamos utilizar a raiz de menos 1. Nós vamos utilizar o I, tá? Então, o I é a unidade imaginária, tá? Então, olha só. Aí, tem outro detalhe aqui. Se eu pegar e somar o número 2 desse lado da igualdade do outro lado da igualdade, vou modificar alguma coisa na minha expressão? Não vou. Da mesma forma, se eu elevar esse lado aqui a 2 e elevar o I também a 2, ou seja, elevar os dois lados ao expoente 2, eu também não modifico a minha expressão. Então, olha só o que eu vou fazer, ó. Além de chamar a raiz de menos 1 de I, olha só, a gente vai elevar os dois lados, ó, raiz de menos 1 ao quadrado e o I ao quadrado, né? Só que aqui, esse daqui eu posso cortar, ó, esse 2 aqui eu corto com o índice aqui, o menos 1 sai da raiz, ou seja, e o I fica ao quadrado. Ou seja, raiz de menos 1 é I. E I ao quadrado é menos 1. Tá aqui, ó. Raiz de menos 1 é I. E I ao quadrado é menos 1. Eu apenas resolvi isso aqui, ó. Elevando os dois lados ao expoente 2. Tá? Olha só. Com isso, agora que eu sei que a minha raiz de menos 1, eu vou chamar ela de I, porque ela é um número, algo imaginário, a nossa unidade imaginária. Olha só o que vai acontecer, ó. Vamos voltar aqui, ó. A raiz quadrada de menos 1 vai dar o quê? 1 vezes I, ou seja, 1i. A raiz quadrada de menos 4 vai dar o quê? 2i. Raiz quadrada de menos 9 vai ser o quê? 3i. Raiz quadrada de menos 16 vai ser o quê? 4i. E raiz quadrada de menos 20 vai ser o quê? 2 raiz de 5i, né? Olha só, agora sim eu consigo resolver aquela equação que eu paralisei ela aqui, né? Bem aqui, nós paramos ela aqui porque não tinha como resolver. Agora nós vamos continuar com ela, olha só. Aqui eu tenho, ó, menos 4 mais ou menos raiz quadrada de menos 4 sobre 2, né? Olha só, raiz quadrada de menos 4 é o quê? Raiz quadrada do 4 vezes a unidade imaginária. Vai ficar o quê? 2i. Tá vendo? Ó, esse i sempre vai aparecer, gente. No número complexo sempre vai aparecer isso aqui, tá? Então vai ficar menos 4 mais ou menos 2i sobre 2. Bom, como esse 2 ele está dividindo tanto menos 4 quanto 2i, eu vou dividir. Olha só, menos 4 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar menos 2. Mais, né? Eu vou usar o mais primeiro. O mais, tá aqui o mais. 2i dividido por 2 vai dar quanto? I. Agora eu vou fazer a mesma resposta, ou seja, achei o x1. Agora eu vou achar o x2 usando o menos aqui. Vai ficar o menos 4 sobre 2, vai dar menos 2. Menos aqui, né? Tá aqui menos. E 2i dividido por 2 vai dar i. Tá? Ou seja, a solução da minha equação, menos 2 mais i e menos 2 menos i. Tá bom? Tem como a gente fazer uma verificação, tá, da nossa resposta. Lembra que na equação
seja do primeiro grau, seja do segundo grau, os valores que você achar de x, você substituir lá na equação, lembra que você vai zerar ela? Então, olha só, eu vou fazer isso, ó. Só que eu vou pegar o quê, ó? Eu vou pegar menos 2 mais i e vou pegar o menos 2 menos i. Então, eu vou pegar, ó, menos 2 mais i e colocar no lugar do x, ó. Então, vai ficar x ao quadrado, vai ficar, ó, menos 2 mais i ao quadrado, mais 4x, ou seja, 4 vezes o menos 2 mais i, mais o 5 aqui igual a zero. Eu vou resolver, ó. Isso aqui é um produto notável, gente, ó. Isso aqui é um produto notável, ó. Menos 2 mais i. Isso que você faz? É um chuveirinho, ó. Menos 2 mais i vezes menos 2 mais i. Vai dar isso aqui, ó. Ó, vai ficar menos 2 vezes menos 2, vai dar, ó, menos 2 ao quadrado. Menos 2 vezes i, ó, e menos 2 vezes i de novo vai dar o quê? Menos 4i mais i ao quadrado. Isso aqui é o resultado desse produto notável aqui, ó. Menos 2i, menos 2 mais i vezes menos 2 mais i. Isso daqui tudo vezes ele mesmo. Vai dar essas três parcelas aqui, ó. As três coisas aqui. E depois, ó, 4 vezes menos 2 dá menos 8. 4 vezes o i vai dar 4i, mais o 5 igual a zero. Vamos lá, ó. Menos 2 ao quadrado vai dar o quê? Mais 4. Qualquer número negativo eleva ao quadrado e fica positivo. Ó, menos 4i mais i ao quadrado. Lembra que, ó, o i ao quadrado, que, ó, aqui em cima, ó, quando aparecer i ao quadrado, nós substituímos por menos 1. E quando aparecer raiz de menos 1, já virou i, né? I ao quadrado a gente sempre trabalha. I ao quadrado é menos 1. Então, esse i ao quadrado aqui, ó, ele virou o menos 1. Ó, menos 8 mais 4i mais 5 igual a zero. Olha só, eu tenho aqui, ó, mais 4i aqui e menos 4i aqui, não é? Vai cancelar, vai zerar. Aí eu tenho número positivo, ó, mais 4 e mais 5 aqui vai dar mais 9. E menos 8 e menos 1, menos 9. Ou seja, mais 9 com menos 9 vai zerar, ou seja, vai dar 0 igual a 0. Portanto, realmente, esse menos 2 mais i aqui, ele é um resultado dessa minha equação do segundo grau. Tá bom? E da mesma forma, se eu pegar o menos 2 mais i, eu também substituir aqui, eu vou zerar a minha expressão. Qualquer outro número eu não zero, somente esses dois, porque esses dois é a raiz da minha equação. Tá bom? Eu vou parar por aqui, tá? Com a nossa aula de hoje. E o nosso estudo, lembre-se, nosso estudo sobre números complexos. Isso aqui é apenas uma introdução, tá bom? Então, até a próxima.